Tentativa de aumento salarial de agentes políticos de Morro Agudo termina com denúncia de desperdício de dinheiro público na prefeitura. Projeto previa reajuste de 50% nos salários, enquanto a cidade enfrenta problemas financeiros e tem dezenas de veículos abandonados. O projeto de lei, assinado por apenas um vereador, deu entrada na Câmara de Morro Agudo no dia 2 de abril. A matéria prevê o aumento de 50% nos salários do prefeito, vice, presidente da Câmara, vereadores e secretários municipais a partir da próxima legislatura, com a justificativa de que os subsídios estão defasados, são incompatíveis com a região e ainda limitam o teto salarial de funcionários públicos. O projeto seria lido na sessão do último dia 15, mas foi retirado. O próprio funcionário público recebeu 30% da inflação nos 4 anos. Então, como que você põe um projeto de 50%? É muito acima do valor. Apesar da nossa cidade ser uma das mais baixas, hoje a nossa realidade não pode isso, até porque o mal que isso ia ocasionar para a cidade é muito grande, porque não afeta só os agentes políticos. Seriam 21 agentes políticos, não são só eles. Afeta todo o teto de gasto, porque o professor que tem que ganhar mais, que está perdendo hoje, já atingiu o teto, você tem médico. O impacto financeiro para isso é gigante. A matéria segue na Casa de Leis. O problema é que os gastos da administração já estão altos, acima do teto. E aí os rumores de um possível corte nas gratificações dos servidores tomaram conta da cidade. O Tribunal de Contas notifica que ele tem que abaixar esse teto de gastos. Mas tem várias outras alternativas antes disso para acontecer esse corte de gratificação que pode ser feito. Você pode demitir comissionados, que eles não são efetivos, então você baixa ali. Eles alegam que primeiro você manda 50% dos comissionados. E depois, sim, aí você começa a gratificação, hora extra. Mas aí você pode fazer uma economia num telefone, uma economia na energia. Como o projeto do aumento foi retirado horas antes da sessão, dezenas de munícipes compareceram à Câmara para protestar contra o reajuste e o possível corte de gratificações dos servidores. Nisso, um funcionário público fez uma denúncia de que cerca de 30 veículos estariam abandonados no pátio da prefeitura, muitos deles quebrados e sofrendo com a ação do tempo. 20 irão para leilão e os outros serão recuperados. As próprias ambulâncias, que tinham 9 ambulâncias paradas, foram recuperadas 2 e as outras 2 serão recuperadas também. Estão só esperando sair o empenho da licitação para poder levar a conserto. Os outros carros provavelmente vão ao leilão. Tem 2 Ford Ka que também foi denúncia de vereadores, que é 2021, que fundiram o motor, então estão esperando sair o empenho. Eles alegam que por causa desse teto de gasto atingido de agosto, de outubro para cá parou todo o dinheiro para a reforma ou conserto dos veículos. São carros, ônibus, caminhões, motos e até ambulâncias. Alguns sujos, com peças danificadas, outros em bom estado, mas sem funcionar. Segundo o presidente da Câmara, um hábito que se arrasta desde outras gestões. O governo manda muitos veículos, só que não cuida do que tem. E aí vira esse hábito de sucatear e vai para o leilão, sucateia e vai para o leilão. Sendo que você pode reformar e dar para outros setores, igual o esporte não tem ônibus, irão 3 ônibus para leilão. O setor de serviços urbanos hoje carrega os funcionários ou na boca das máquinas ou em cima de picape. Os vereadores já tinham conhecimento do caso, fizeram requerimentos, mas não tiveram respostas. Agora a ideia é acionar o Ministério Público. Em meio a tudo isso está o povo, completamente revoltado. É humilhação, né? E Morro Agudo, por ser um município muito grande, ele teve muito privilégio com o governo Alckmin, né? E ganhou muito. Maquinário tem demais, mas tem que saber usar, né? E no meio disso tudo é justo aumentar o salário dele? Ah, não é não, ué. Ele não faz nada. Esse salário abusivo, eu não aprovo isso aí, não. O meu, por exemplo, mesmo aumentou 3%. Na visão desse advogado, a atual situação da saúde financeira do município não permite que se fale em aumento em qualquer área. Precisa-se ter corte de despesas excessivas, até mesmo diminuir o custo dos serviços públicos para gerar à população o atendimento daquilo que é necessário e, principalmente, resgatar as finanças do município. Precisa ter coragem e boa gestão. E falar em aumentar subsídios de agentes políticos nesse momento chega a ser até mesmo uma irresponsabilidade. Em relação aos veículos, ele aponta a falta de planejamento na manutenção periódica,
que pode gerar responsabilização ao executivo. A população cresce, as necessidades mudam e esses serviços precisam ser continuados. E os veículos novos e os veículos antigos acabam se complementando no atendimento dessa demanda do serviço público. O Ministério Público, nesse momento, com absoluta certeza, ele vai buscar a punição desses gestores, mas, paralelamente, vai exigir que sejam sanada essa cultura, que isso acabe e que se transforme esses atos em exemplos negativos para os futuros gestores. Ou seja, os futuros gestores de Morro Agudo precisam ter responsabilidade e cuidar melhor do patrimônio público. Alice Carvalho, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Morro Agudo não se manifestou até o fechamento desta edição. E a gente segue falando sobre isso no nosso canal digital da Clube. Está o doutor Vinícius Bugalho, advogado. Imenso prazer falar com o senhor novamente, doutor. Toda essa questão começa com um projeto de aumento salarial para os políticos lá de Morro Agudo, matéria que sequer foi discutida com a população da cidade. Um assunto tão importante merece um debate, né? Boa tarde. Boa tarde, André Costa, operador, e no momento da região, que é a chamada AgriShow. Eu acredito que a Câmara de Morro Agudo está querendo barrar, obviamente, um setor da Câmara, barrar essa loucura, mesmo porque, analisando o relatório fiscal da Prefeitura de Morro Agudo e as contas de 2021, agora no final de dezembro de 2023, o Tribunal de Contas já falou que não pode dar aumento porque houve um aumento excessivo da dívida pública fundada no município, inclusive com aumento aí dos percentuais e valores devidos a agentes políticos e a servidores, inclusive com alegação de falta de transparência. O Tribunal de Contas está alertando o prefeito de Morro Agudo de que ele pode incidir em eventual crime fiscal do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a questão é grave. O presidente da Câmara de Morro Agudo está certíssimo e, nesse momento, principalmente por causa de limitações em ano eleitoral, não pode acontecer esse aumento em razão dos índices previstos aí no artigo 165 da Constituição Federal, sob pena do prefeito ou responder por improbidade ou ser afastado do cargo, igual foi também o prefeito de Taquaritinga, agora no dia 27 de fevereiro de 2024, pelos mesmos erros. Doutor, a insegurança financeira com estouro no teto de gastos gerou também o rumor até de um possível corte nas gratificações dos servidores. Como é que o senhor avalia esse cenário? Meu querido André, analisando agora de manhã, estudando as contas do município de Morro Agudo, de um jeito ou de outro, o prefeito vai ter que cortar ou ser mais transparente em relação às gratificações, inclusive cortar cargos comissionados, que já o Ministério Público do Estado de São Paulo e também o douto Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já disse que são inconstitucionais. Logo, são cargos que não podem existir mais, porque realmente não são de confiança, segundo o artigo 37. Então, de um jeito ou de outro, se o prefeito ou alguma parte dos vereadores existir esse aumento, cabe ao Ministério Público aí certamente suspender esse aumento abusivo por infração ao artigo 165-A da Constituição Federal, os artigos 21 e 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque eventualmente haverá uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade, inclusive contra a Lei de Improbidade Administrativa. Enquanto isso, doutor, nós temos dinheiro público indo embora para o ralo, cerca de 30 veículos parados, abandonados no pátio da Prefeitura, soa até como falta de responsabilidade com o próprio orçamento, com o patrimônio. Acho que nós tivemos um problema com o sinal do doutor Vinícius Bugalho. Vamos tentar refazer esse sinal e a gente vai então para a reportagem que está aqui no ponto e a gente tenta retomar o contato para o doutor Vinícius Bugalho finalizar o raciocínio.